Graça e paz. É o nosso módulo 10. É a última matéria do módulo 10. Nós vamos ter umas 4 aulas só. O nome da matéria, eu botei como visão. Ou seja, na primeira aula a gente vai dar hoje uma visão doutrinária das principais doutrinas que a gente acha importante, que eu acho importante.
Na semana que vem eu vou dar uma visão da prática pastoral, alguns conselhos, algumas, não digo opinião, algumas posições que nós temos acerca da igreja. Tá? Também vamos dar uma visão do Antigo Testamento, dos principais temas do Antigo Testamento e visão de alguns temas do Novo Testamento, que a gente acha importante. Tá? Bem, se vocês tiverem algumas perguntas, o pessoal está entrando ainda. Aí vocês vão tirando as dúvidas, se vocês quiserem tirar as dúvidas, aí vocês vão mandando pelo chat. E se eu conseguir, eu respondo, tá bom? Vamos lá, acho que eu vou começar, hein? O pessoal não vai entrar hoje? Vou começar. Isso. Vamos lá. Então. Essa matéria eu fiz o seguinte, eu fiz algumas perguntas, quando era presencial, eu pedia para o pessoal ir anotando, ou eu fazia as perguntas e o pessoal respondia, né? Mas dessa vez eu vou fazer a pergunta, porque é online, e eu mesmo respondo, tá? E vai estar anexado aí esse questionário com as respostas, vão estar aí no chat anexado, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, o que são 5 ministérios de governo? Esse termo, ministério de governo, não existe esse termo na Bíblia, né, no Novo Testamento, mas é o termo utilizado em algumas igrejas. Tá? E quais são esses 5 ministérios tão importantes que governam, ou que governam no sentido de lideram, né, uma igreja? Onde está na Bíblia? E quem são levantados para estes 5 ministérios? Tá? Bem, eu vou para a resposta já direto. A gente se baseia nesse texto aí de Efésios 4, 11 e 12. Ou seja, uma das primeiras atitudes de Jesus quando ele subiu no céu, veio esse versículo. Quando ele subiu no céu, diz que ele derramou presentes aos homens, dons, presentes. E cita isso. Que presentes são esses? Ele deu, são bênção, tá, gente? São bênção para a igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Para que te aperfeiçoe a tua vida. Eles vão para a obra do seu serviço, teu chamado. Eles têm uma visão de que você cresça, para o crescimento da igreja do corpo de Cristo. Eles vão te ajudar a crescer, fazem com que uma igreja cresça. E aí você diz, poxa, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, tudo bem, mas como que a gente levanta? Eles são levantados por reconhecimento e nós entendemos que são pastores muito maduros e experimentados que são enviados, que são levantados pelo próprio Deus, né? E na nossa igreja a gente chama de presbítero. O que é presbítero? Pastores maduros. É uma palavra grega, presbítero, de homem maduro, nós entendemos que são pastores muito maduros, né? Que a incidência de erro é mínima, são muito maduros, já avançados, que já foram provados pelo Senhor, e eles são reconhecidos como tais, né? Alguns são apostólicos ou missionários, outros têm uma visão profética, outros são evangelistas. É uma igreja, se tivesse esses 5 ministérios desenvolvidos numa igreja, seria uma igreja extremamente sólida, né? E seria uma igreja extremamente equilibrada, tá? É isso aí. Outra dúvida que parece simples, mas eu creio que muitos têm dificuldade de responder. Qual que é o significado do batismo nas águas? Qual que é o significado dela? Bem, vamos lá. Vamos para o Antigo Testamento.
no Antigo Testamento, e quem explica é Paulo no Novo Testamento. Ele explica assim, que o batismo nas águas no Novo Testamento é como fosse a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, saindo do Egito. Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. Então, quando o Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram e diz que esse foi o batismo. Então, faz uma analogia com a passagem do povo de Israel no Mar Vermelho, para a Terra Prometida. Terra Prometida para nós é a vida eterna. Então, para sair do Egito, o Egito significa o mundo, tá? Para sair do mundo e para sair e para estar na direção correta, é essencial o batismo nas águas. Quem não batiza nas águas é como se estivesse no Egito ainda. Não saiu do Egito. O faraó é seu comandante, então tem que sair do Egito. Tem que batizar nas águas, tá? É o mundo espiritual, tá? A gente tem que sair do mundo espiritual dominado pelo mundo para entrar em submissão aos caminhos do Senhor. Outro significado. Quem não batiza não era considerado parte integrante da igreja, não é considerado parte integrante do corpo de Cristo, tá? Puxa, então eu não sou batizado, eu não sou considerado da igreja? Em Colossenses, o próprio apóstolo Paulo responde que ela é comparado também com a circuncisão. Quem não era circuncidado no povo de Israel não era judeu. Então, ele utiliza desse termo, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Então, ele faz uma comparação entre circuncisão e batismo. Então, através do batismo, é como se estivéssemos fazendo uma aliança com o Senhor, é comparado como fosse uma circuncisão. Então, você começa a fazer parte integrante da igreja a partir do batismo das águas. Tem que assinar alguma coisa? Não. Essa assinatura é ter o batismo nas águas. Então, começa a fazer parte integrante da igreja, tá? Outra, deve ter experiência do novo nascimento e compromisso, ou seja, batismo para ser salvo. O que significa isso? Batismo salva? Não exatamente. O que salva é crer, esse versículo que Jesus cita, né? Primeiro você tem que crer, tem que sair do Egito, né? Não, sair das mãos de Faraó, através do quê? Da Páscoa. E depois que você festeja a Páscoa, você atravessa o Mar Vermelho. Então, quem crê, primeiro você tem que sair. Tem que sair das mãos, das garras do Faraó. Depois sim você atravessa o Mar Vermelho, que é batismo, tá? Aí você é salvo. Da onde? Do inferno. Mas quem não crê, ou seja, quem não festejar a Páscoa, vai ser condenado. Ou seja, o batismo em si não salva ninguém. Por isso nós não concordamos com o batismo infantil. A pessoa, um bebê, não tem condição de aceitar a Jesus. Então, a pessoa que aceita Jesus, que é o novo nascimento, sim. Aí sim ela está preparada para batizar nas águas, tá bom? Então, esse é o significado. Batismo, só o batismo, só molhar, não salva ninguém, né? E mesmo adulto. Se ele não creu de coração, se ele não está convertido de coração, e for batizar, a cerimônia não tem valor, tá? O batismo tem que ser consciente, tem que ser bem fruto de uma pessoa que teve um novo nascimento, tá? Daqui a pouco a gente explica melhor sobre o novo nascimento. Quantos batismos há no cristianismo? Quais são? Porque tem um termo chamado um só batismo em um versículo, que o pessoal fica encucado. O que significa isso? Um batismo, então, será que é só o batismo das águas é o suficiente? Deu para entender? Vamos lá. Que tema é esse? Efésios 4, 5 diz, existe um só Senhor. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São três deuses? Não, são um Deus só. É uma trindade, tá? É uma coisa só. E aqui diz, um só batismo. Será que é o batismo das águas? Vamos para outro versículo. Jesus diz,
na verdade, vos batizo com água. João Batista falando para Jesus, para arrependimento. Ele estava dizendo para o povo, na verdade. Mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará. Quem? Jesus. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, tem 3 batismos aqui citados. E lá em cima diz que é um só. Tá? Vamos para outra passagem. João que falou isso. 1 João 5, 7, 8 diz: porque 3 são os que testificam no céu. Está falando da Trindade. Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E esses 3 são é Trindade. E no mesmo versículo diz, no 8, 3 os que testificam na terra. Está falando do batismo, tá? O Espírito, a água e o sangue, que o sangue representa pedido de perdão, arrependimento, tá? E esses 3 concordam num, ou seja, 3 em 1. A gente entende que tem 3 batismos, mas que elas se complementam. A gente entende dessa forma, tá? Assim como o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, batismo das águas. Quando Moisés recebeu as 10 tábuas da lei, foi em Pentecoste, batismo do Espírito Santo. Deu para entender? E depois, para chegar na Terra Prometida, foi o deserto lá que eles tiveram que receber as palavras, o ensino. É um processo, foi um processo. Tá? Na verdade, a primeira geração pisou na bola porque eles não quiseram entrar na Terra Prometida. Tá? Foi um batismo do fogo para eles, eu entendo. E eles não aceitaram. Entendemos que os 3 batismos são, então, complementares. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram na Terra Prometida? Não, mas estava no caminho certo. Quando eles foram batizados no Pentecostes, chegaram na Terra Prometida? Também não. Segundo passo. É a mesma coisa, batizei nas águas, estou no céu? Lógico que não. Batizei no Espírito, é o suficiente? Claro que não. Tem um processo de deserto, palavra de Deus, prática da palavra e tratamento do pecado, tá? Para chegar na Terra Prometida. É assim que a gente entende. Em breves palavras, qual o significado de cada batismo? Essa matéria a gente já teve, tá, gente? Mas eu peguei os temas que eu acho que sejam muito relevantes. Em breves palavras, qual o significado de cada batismo? O batismo das águas é o que a gente explicou. É a circuncisão. Quem batiza nas águas, ele faz um compromisso de fidelidade com quem? Com o corpo de Cristo. A pessoa se compromete a ser leal, fiel, bênção para o corpo de Cristo sempre. Desde o dia que a pessoa batiza, ele faz um juramento. Eu vou ser uma bênção para o corpo de Cristo. Quanto? Não tem data de validade, tá? Tudo que Deus faz é eterno. Né? Batismo com o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a gente está fazendo uma aliança com quem? Batizando nas águas é com a igreja. Batismo do Espírito Santo é um compromisso que a gente faz com o Espírito Santo. Qual? Que eu vou obedecê-lo. De vez em quando. Não, sempre. É a aliança que a gente faz. Tá? E batismo com fogo. Eu me comprometo depois da vida cristã, depois do batismo. É que na época de Jesus, quem batizava nas águas corria o risco de vida, tá, gente? O batismo nas águas naquela época de Jesus, de Paulo, na igreja primitiva, eles tinham risco de morrer. Por quê? Eles seriam perseguidos. Então, o batismo nas águas, para eles, era o batismo do fogo. Então, quem batizava nas águas naquela época, eles eram batizados no Espírito Santo no mesmo dia, e era batismo de fogo no mesmo dia, porque eles estavam correndo risco de vida. Né? Então, era uma coisa só. Hoje não, hoje demora, bater nas águas, depois demora para batizar no Espírito. Não digo no geral, tá? Muitos casos. E a pessoa até acatar o batismo do fogo, tem uma aliança que eu preciso ser tratado,
Tem gente que fica a vida toda sem compromisso nenhum com o batismo do fogo. Se apertar, a pessoa escapa. Qual a evidência? O sinal de cada batismo. Nós entendemos que o batismo das águas é a própria água, tá? É uma coisa pública. Jesus fez uma... Jesus também fez. Ele é o exemplo de ter feito batismo. Por que a gente não vai batizar, né? Concorda, gente? O batismo do Espírito, o sinal mais claro do batismo do Espírito Santo é que a pessoa fala em línguas, tá? Alguns dizem que não precisa falar, mas a gente crê. É um sinal mais evidente que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. São as línguas estranhas, tá? Nós cremos nisso. E o batismo do fogo? É um teste de fogo, né? Jesus, você sabe que o teste de fogo de Jesus foi a cruz. O teste de Abraão foi o filho, Isaac, né? E Jesus falou alguma coisa sobre o batismo do fogo? Os discípulos chegaram assim: ô Jesus, uma mãe chegou para Jesus e disse assim: olha, deixa meu filho tal ficar na tua direita, ou na tua esquerda, alguma coisa assim, quando chegar no céu. Ele falou: não vai dar certo não. Jesus disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o Espírito com que estou sendo batizado. Jesus disse: eu vou ser batizado. Ué, não tinha sido batizado? Não, ia ser batizado pelo fogo, que era a cruz. E Jesus disse para eles: vocês vão passar por isso também. É o fogo. Mas sentar à minha direita ou esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Tá? Então ele diz para os discípulos: vocês vão ser batizados sim. Vocês vão ser batizados sim. Fica frio, quer dizer, fica quente. Não fica morno não. Não é isso. Tá? O que é regeneração? O que significa? Onde está citado na Bíblia? Eu disse: quem crer e for batizado, quem tiver regeneração e for batizado, será salvo. É isso, mais ou menos isso que diz: quem crer e for batizado é quem tem a regeneração, tá? Puxa, eu não coloquei aqui. Bom, paciência. O que é regeneração? O que significa? Tá onde está citado, tá? Deixa eu ver se explico melhor aqui. Eu botei Gênesis, né? Vocês lembram que Deus falou: vocês não vão me desobedecer. O dia que vocês desobedecerem, que eu citei, esqueci de citar um versículo aqui. Vocês vão morrer. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela comeres, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Lógico que não está falando de morte física, e nem morte da alma. Tanto é que quando eles pecaram, eles não morreram nem no corpo, nem na alma imediatamente. Não. Deus estava dizendo: vocês vão morrer espiritualmente, ou seja, provavelmente, eu entendo que se o Espírito Santo estava com eles, caiu fora. Tá? E tem um versículo que eu vou citar daqui a pouco, tem até outro versículo que diz assim: a quem você obedecer, ele vai ser teu Deus. Na hora que eles desobedeceram, eles estavam escolhendo o Deus dele, Satanás. Se tornou Senhor do homem. Né? Se tornou Senhor do homem. E ele começou a comandar a humanidade que é o homem, o ser humano. Tá? Escolheu, tá bom, então obedeça. O plano da salvação era que o Espírito Santo tinha que voltar ao homem. Porque sem o Espírito Santo, a pessoa não entra para o céu. O papel do Espírito Santo de ter colocado uma pessoa, o primeiro homem no céu a entrar, o primeiro a entrar no céu foi Jesus Cristo, tá? Por isso que ele teve que vir como homem. Ele morreu, o Espírito Santo ressuscitou e levou o primeiro homem ao céu. Se Jesus conseguiu, então por isso que todo aquele que nele crê vai ser salvo. Se um entrou, os outros entram também, por um intermédio, Jesus Cristo. Então foi isso. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ou seja, o Espírito Santo tem que entrar na pessoa. Tá? Não pode ver o reino de Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. É outro versículo que diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é de Deus. A pessoa não vai para o céu, não, vai para o inferno. Você vê? Quem não tiver o Espírito Santo, e não adianta enganar, não adianta fazer pensamento positivo, eu tenho, não é isso, tem que ter. Quem tem o Espírito Santo, esse é de Deus. E esse vai para o céu. E quem não tiver o Espírito Santo, vai para o inferno. É isso aí. Quem não crê, não vai ser salvo, vai ser condenado. A importância do Espírito Santo, você ter certeza da salvação, é ter certeza que o Espírito Santo está em você. Tá? Vamos lá. Eu tinha colocado uma figura aí, acho que sumiu. Tão bacana. Bom, vamos para frente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre as festas de Israel, as principais festas de Israel no Antigo Testamento. Em poucas palavras, qual o significado para nós hoje em cada festa? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar, tá bom? Tem mesmo? Não, você não pode perguntar, não. Não pergunta, não. É que o Marcelo quer fazer pergunta, ele faz pergunta muito difícil. Vamos lá. Principais festas. Páscoa. O que significa Páscoa? Vamos contextualizar para nós hoje, tá? É o novo nascimento. Eles tinham que matar um animal, o sangue do cordeiro faria com que o povo de Israel saísse e houvesse a morte do pessoal do Egito, tá? E o sangue do cordeiro é o sangue de Jesus hoje para nós, tá? Aquele que tem o Espírito Santo, sangue é o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo em seu coração, quando passar o espírito da morte, o bicho vai embora, tá? Historicamente aconteceu tanto no Antigo Testamento, que é com Moisés, como no Novo Testamento, com Jesus. Esse é o significado da Páscoa. Significativo, tá? E Pentecostes. Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa no Egito. Lá eles receberam o quê? Os 10 mandamentos e houve a manifestação de Deus com Moisés, tá? E no Novo Testamento houve o batismo do Espírito Santo, 50 dias depois da morte de Jesus. Então houve o batismo do Espírito Santo com as línguas, com a manifestação da presença de Deus intensa. E começou a igreja, né? Historicamente aconteceu tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tem uma festa judaica chamada Tabernáculos. Nós entendemos que é uma festa que cheio de conteúdo, eles fazem comparações até com a agricultura. Na Páscoa, por exemplo, era um período que colhia-se trigo, e Pentecostes era uma produção maior de trigo e cevada, coisa desse tipo. E quando chegava no período de tabernáculos, era um período de muita frutificação, né? Muitos frutos. É um período que era o período principal do ano. Então, crê-se que seja um período profético, que o povo de Deus será muito frutífero, de frutas. Não, contextualizando para o Novo Testamento, fruto significa uma igreja, ou um povo de Deus, cheio do caráter de Cristo, vai ser um povo parecido com Cristo. Não vai ser uma igreja morna mesmo, tá? Muito menos fria. Deus está formando isso que está sendo profetizado. É uma igreja cheia? Não está dizendo uma igreja cheia. Cheia de fruto do Espírito, cheio do caráter de Cristo, cheio do poder de Deus. É isso que essa festa dos tabernáculos aponta, é a volta de Cristo. É um encontro que Jesus vai se encontrar com a sua igreja? Sim. Historicamente aconteceu no Antigo Testamento? Sim, na agricultura, é citado no Antigo Testamento, porém no Novo Testamento essa festa ainda não aconteceu. Está para acontecer. E uma das características é
muitos frutos, é uma das características, né? Então, como não aconteceu, então é mais difícil se identificar como que vai ser essa festa. Entendemos que ela vai se consolidar na volta de Cristo, tá bom? O que você entende por quebra de maldições? Alguns não gostam desse termo, mas é um termo que existe na palavra, tá? Maldições é intenso na Bíblia. Qual o principal pecado do homem? Por que pecado? É que maldições, o conceito dela é consequência de pecados cometidos. Todo pecado cometido gera uma consequência. Isso são maldições geradas pelos pecados. Qualquer um. Até é fácil entender. Se a pessoa roubar a mão armada, tem uma consequência, ou seja, vai preso. E qual que é o principal pecado do homem e suas consequências? Vamos lá. O que você entende por maldições? Consequências de pecados que não foram confessados. Pecado não confessado gera uma consequência, né? Experimenta pecar, experimenta encher a cara sem embebedar, tomar droga, sendo cristão. Você acha que não vai acontecer nada? Vai roubar alguém, não vai acontecer nada? Vai ter consequências, com certeza. Não precisa nem ser espiritual para entender isso. E que negócio é esse de pecado principal? Jesus veio e avisou, quando o Espírito Santo vier, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Que pecado é esse? Que pecado é tão forte? É não crer em Jesus. A pessoa pode ser muito legal, muito bondosa, mas não creu em Jesus. Quando diz não crer em Jesus, é na Bíblia. Não crê na Bíblia, não crê nas palavras de Jesus, então diz que não crê em Jesus, tá? É nos ensinamentos. Eu creio que Jesus existiu. Não está dizendo isso. Está dizendo nos ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, o pecado de não crer em Jesus, ou seja, na sua palavra, inferno. Essa é a consequência essa maldição principal que nós estamos ensinando para o pessoal. Não cair nessa. Vamos crer na palavra. Por isso que você tem que estar tinindo na palavra. Né? Não é porque a gente gosta de estudar, não. Porque isso daqui, não, é porque ela gera vida eterna. O que está em risco é a vida eterna. E os restantes pecados, por exemplo? Fora o não crer em Jesus, tem outros? Sim, tem muitos. Mas a principal é não crer em Jesus. Não adianta ensinar moral para o mundo. Ter uma vida moralmente correta não leva ninguém para o céu. Tá? O que não leva para o céu mesmo é não crer em Jesus. E o resto? Se você crê em Jesus, se você crê na palavra de Deus, aí sim. Depois que você crê em Jesus, batizou nas águas, você vai entrar no processo de santificação, porque vai sobrar um monte de coisa aí. A gente, depois do batismo, não quer dizer que a gente não vai cair. Ou cair no sentido, não vai ser tentado. E que a gente não vai sentir mais tentação em nada. Não, vai sentir sem dúvida. Só que vai começar um processo de santificação que o Espírito Santo vai te ajudar e você vai ter que lutar. Para quê? Para lutar contra os pecados e vícios que a gente tem. Né? Ela deve ser estipada com a nossa vida, porque elas vão te atrapalhar, vão tentar te impedir para chegar até o final da meta, que é estar junto com Jesus. Eles vão tentar te impedir. Quem? Os pecados. O orgulho, as fraquezas, os vícios. Né? Elas vão causar dano? Sem dúvida. Então eu preciso continuar sendo tratado, pedindo perdão para os irmãos, tal, sem dúvida. Tem que pedir perdão para Deus? Sim. Às vezes confessar? Sim. Né? Vamos para o Antigo Testamento. Assim como no Antigo Testamento o preço do pecado era a confissão de pecado, para ter perdão no Antigo Testamento tinha que ter confissão. Só que tinha que ter um animal, matando o animal, o sangue de Jesus aplacava a ira de Deus sobre o pecado antigamente. Hoje, a gente não precisa matar o animal, mas a gente tem que continuar pedindo perdão.
E o animal? O animal é Jesus. Você diz, por causa do Espírito Santo que habita em mim, o sangue, eu peço perdão. Tem que continuar confessando, gente, achando que crente não precisa pedir perdão. Imagina. Senão não vai para frente. Por isso que está cheio de crente, que cheio de pecado, não vai para frente. Vai ficar lá atrás. Não vai sair daquilo, cheio de maldição. Explodindo em maldição. Maldição no sentido, consequências, tá bom? Vamos lá. O que você entende por cura interior, parecido com maldição hereditária, né? Não, maldições. O que você entende por cura interior? O que você entende? É cura da alma, cura emocional. Né? É meio parecido com quebra de maldições. Né? A gente, para diferenciar um pouco na igreja, a gente diz maldições porque a gente se envolveu em muitos... se envolveu com muitos espíritos malignos, se envolveu com cartomancia, a gente consultou mortos, deu para entender? Ou tem objetos dentro de casa, parece mais místico, mas é envolvido com muito demônio, entendeu? Cura emocional é quando a gente foi envolvido por pecados antigos, do tipo estupro, roubo, aborto, muitos relacionamentos sexuais, pecados em geral, e que estão lá escondidos e que pode estar te dando consequências na tua vida familiar, pessoal, profissional, deu para entender? E não foi curado. Como que se cura? Tem que confessar às vezes, tá, gente? E a oração feita depois da confissão pode curar. Essa prática, tá? Lógico que algumas consequências foi provocado por uma terceira pessoa. Você foi vítima. Também deve gerar muito ódio e você vai ter que ser tratado por Deus para aprender a perdoar e ser curado. O crente perde a salvação? Explica. Bom, eu não vou muito longe não, tá, gente? Porque isso gera muita polêmica. Estão brigando aí há séculos por causa disso. Né? Alguns creem que uma pessoa que foi salva, ele não tem possibilidade mais de perder a salvação. É uma posição de alguns. Outros, a grande parcela crê que os cristãos creem na perda da salvação. Para evitar polêmica, gente, vamos viver no temor de Deus. Não fica arriscando tua vida não, tá? A gente vai saber lá quando estiver diante do Senhor, tá bom? Não arrisca tua vida não. E nem entra em polêmica. Cuida, tenha temor de Deus e siga, tá? Qual o significado da ceia do Senhor? O que você entende por pão e vinho? Vamos lá. A ceia do Senhor, a gente pratica todo mês. Na igreja primitiva, eles tomavam a ceia do Senhor todo dia. Ela é como fosse, estivesse apontando para o casamento entre Cristo e a igreja. E só fará parte dessa ceia final com Cristo aqueles que foram batizadas, que têm uma aliança com Jesus, tá? Por isso que a gente não recomenda que aqueles que não foram batizados ainda não tomem a ceia, tá? Não tomem a ceia, tá bom? O pão significa o corpo de Cristo, a pessoa tem aliança com a igreja, ele está dentro da igreja, representa uma igreja sem fermento. E o vinho representa o quê? Você tem aliança com a palavra de Deus? Você foi batizado? Né? Você crê mesmo nas palavras de Jesus? Então você pode tomar ceia. Então, você crendo na palavra de Deus, estando batizado, tá, gente? E seja fiel na igreja. Esse é o significado da ceia do Senhor. Bom, lição de casa. Nossa, já acabei? Eu vou te adiantar, tá, para essa matéria. Eu quero que você faça um trabalho para mim e me mande, tá, gente?
Eu queria saber, me dá um breve histórico da sua experiência cristã do novo nascimento. É pegadinha, tá? Pegadinha santa, para você saber também o dia que você teve experiência com Jesus. Não adianta dizer assim, papai era crente, então eu sou salvo. É nada, né? Você então não teve experiência nenhuma com Jesus, tá? Eu fui porque me mandaram, então o dia que eu entrei na igreja, também não é. O dia que eu batizei as águas, também não é. Experiência, o dia que o Espírito Santo tocou na sua vida, se você não teve, é tempo. É essencial para o quê? Para a tua salvação. Por isso que tem muita gente que é em crise, achando que, olha, eu estou vindo para a igreja, mas eu ia para outra lá que eu tinha umas visões de... eu falava em outras línguas desde que eu nasci. Eu vi uma pessoa dizendo isso. Porque tem gente que fala em línguas pelo capeta, tá? Porque mexia com demônios. E eu continuo falando em línguas. A pessoa não se converteu, não. Tá? Porque não teve experiência do novo nascimento, está confusa até hoje. Outros dizem, eu era de uma religião, tal, vim para a igreja, é uma continuação da minha vida. Não. Equívoco, por isso que muita gente está se afastando da vida cristã. Por quê? E se desvia, se esfria. Por quê? Não teve uma genuína experiência com o Espírito Santo. Senão não largaria, hein? Não teve experiência, está se equivocando, achando que a igreja é uma religião. Não. A igreja é um instrumento para te levar para o céu, gente, para ensinar você. E se estiver equivocado, mesmo que seja chocante, é possível que muitos líderes religiosos não tenham um novo nascimento. Com certeza. Por isso que existe tanta baderna no meio cristão. Muita gente não tem experiência com o Espírito Santo, porque se tivesse, muita gente não olharia para trás. A pessoa acha que eu tenho Deus no meu coração. É conversa, tá? É garganta. Tem que ter certeza da salvação, tá, gente? Porque o que tem risco é a vida eterna, tá? Vamos lá. Eu vou pedir um trabalho também para formar na minha matéria, tem que fazer isso, tá? Você me escreve, é fácil, é uma maneira de você também se dar o testemunho da tua vida, tá? Não precisa ser longo não, tá? E faz um trabalho de formatura, tá? Tema livre, do tema que você mais se interessou, com base naquilo que você sente que você tem um dom, naquilo que você deseja servir ao Senhor, que o Espírito Santo está colocando em seu coração. Por quê? Isso nos facilita a orar e ver o teu lugar no corpo de Cristo. Deus está começando a se movimentar e está começando a montar o quebra-cabeça da volta de Cristo. Como? Ele está colocando o corpo de Cristo no seu devido lugar. Então é bom você saber onde você se encaixa. Então escreve aí, porque isso vai ajudar você mesmo a se conhecer, o assunto, e eu quero ver se você entendeu direitinho, tá bom? Então você vai fazer da seguinte forma, faz uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Bota uma bibliografia que você utilizou aí, prazo de entrega. Até o final de setembro, tá bom? Acho que dá tempo, né? Até o final de setembro você manda, tá? É tranquilo, é bom para você. Aprovação, te dou 10 se você participar de todas as 4 aulas, moleza, hein? Trabalho, vai valer de 0 a 10, eu vou dar nota, tá? E a média tem que ser maior ou igual a 7. Então, se você assistir todas as aulas, 10, é 10. Se você não fizer o trabalho, é 5. Então, você repetiu, tá? Eu estou sendo agressivo, gente? Não, né? Tá. Se você tirar 4 no trabalho, tirar 7, aí é 7, mas tem que ser muito ruim. Não vai caprichar, gente. Capricha aí no trabalho, aí, porque você está fazendo para você mesmo, tá bom? Dá um capricho aí no trabalho e manda. Deixa eu ver, pode mostrar a cara agora, porque acho que vou tentar responder as perguntas. Oi? Se alguém batizou em outra igreja, precisa ser batizado aqui. Se você batizou quando tinha recém-nascido,
Sim, eu acho que o batismo de bebê a gente não vai validar não, tá? Se não tinha consciência de nada, a gente tem que batizar consciente. Se você fez uma igreja cristã que crê no mesmo ensino, né? Aí tudo bem, gente. Depende da igreja, tá, gente? Porque hoje tem uma igreja, por exemplo, que tem 3 Bíblias. A gente não crê. Dependendo. Tem uma outra igreja que se diz evangélica, mas não crê em Jesus Cristo que seja Deus. Também a gente não vai. Eu acho que não é por aí, tá? O Espírito Santo não vai entrar num coração, numa igreja assim, tá? Que vai ensinar heresia. Então você tem que entender, você tem que conversar com o pastor, tá? Agora, se você teve um novo nascimento direitinho, aí é de você. Eu batizei 2 vezes porque na primeira vez eu nem sabia o que estava fazendo. Eu não sabia, eu era ignorante. E depois que eu entendi direitinho, eu resolvi batizar porque eu queria fazer uma coisa consciente. E para sempre, sem voltar para trás, tá? Então eu fiz uma coisa consciente. Tem uma outra pergunta? O que pode impedir da pessoa não ser batizada? Nós entendemos o seguinte: você tem que ter um novo nascimento, a experiência com o Espírito Santo é essencial, tá? E depois o batismo é uma decisão sua. Nós não vamos impedir ninguém para batizar, tá, gente? Hoje a gente é uma coisa livre. E depois você tem que resolver com Deus um processo de santificação, tá? Você tem que tirar de fora o inferno primeiro. O inferno tem que tirar da frente. Tem que sair do Egito correndo. E depois? Depois você resolve com Deus e não vai folgar, dizendo assim, agora for batizado eu vou para o céu. Não, agora você tem que caminhar a vida cristã no caminho certo. Né? Porque tem gente que dá para trás, volta para o Egito, aí já era. Então você tem que começar, você sabe que tem que tirar da frente. Está com pecado aí? Tira. Se está viciado em alguma coisa, seja tratado, seja liberto. Deu para entender, né? Tem que regularizar o casamento? Regulariza. Você sabe o que tem que fazer, então faz. Eu fui claro, hein? Sim. Tá. Outra pergunta. Tá. Se alguém estiver enrolando porque não quer batizar, é porque não teve experiência com o Espírito Santo, só isso. Quem tem uma experiência com o Espírito Santo quer batizar amanhã, e se sabe que Jesus pode voltar, vai encher a paciência do pastor até ele batizar, concorda? Se o cara crê mesmo na Bíblia, o cara não vai deixar passar, não. Porque se Jesus voltar lá, o que acontece? Deu para entender? Mas se ele não quiser, não, se a pessoa não quiser, deixa. É uma decisão pessoal de cada um, sem estresse, né? Na Bíblia, a gente é livre, hein, gente? Jesus não vai pedir, pelo amor de Deus, para ninguém segui-lo. Mas não vai fazer mesmo. Pelo contrário, às vezes vai dificultar, para ver se a pessoa quer mesmo. Então, a pessoa que tem que pedir, pelo amor de Deus, me batiza. Última pergunta. Como temos certeza que realmente somos perdoados? Bom, por Deus. Deus não é igual a nós, tá? Não é igual a nós, que feio, né? Não é igual a nós, isso. Eu vou pensar no seu caso. Não, Deus não é assim, né? Se você confessa de coração, Deus olha o coração, tem que ser sincero. Fingiu, já era, né? Então, acho que Deus vai perdoar. E pega o pecado e joga no fundo do mar, não fica te relembrando, tá? Ele pega o pecado, joga no fundo do mar e esquece. Quem não esquece, às vezes, somos nós, tá? Agora, se a gente teve algum problema com alguém, né? É possível que você peça perdão e ele diga, tá tudo bem. Então, aceita, tá, gente? Mesmo que ele... Igual no futebol. Uma vez me deu um chute, mas doeu tanto. O cara pediu desculpa. Tudo bem. Mas a dor continuou. Concorda? Você perdoa uma dor lá. Teve gente que quebrou a perna do outro. Aí o cara fala, perdão. Aí o cara vai falar o quê? Tudo bem, quer dizer, perdoei. Mas o pé ele ficou mancando pro resto da vida. Deu para entender? Então, perdão não é sentimento, tá? E às vezes a pessoa que cometeu também sente, né? Puxa, eu quebrei a perna dela, né? Fica com aquela dor, né?
Mas, se tiver que ressarcir alguma coisa, como fruto de arrependimento, acho que tem que ressarcir, né? Alguma coisa, tá? Para mostrar que a gente tá... Mais uma. Com quantos anos uma criança pode ser batizada? Olha, o filho do pastor Miguel, que era falecido, né? Eu vi o rapazinho lá sendo batizado com 5 anos de idade. E eu pensei, será que entendeu ou não? Mas ele foi batizado no Espírito no mesmo dia. Aí eu pensei, quem é batizado no Espírito Santo pode ser batizado nas águas tranquilamente. Mas eu não recomendaria os pais insistirem nos filhos batizar. Por quê? Eles não estão conscientes. Eles têm que partir deles. Tem que partir deles. Eu já vi crianças de 5 anos se convertendo mesmo. Como? Batizar no Espírito, no meu caso. Com 5 anos de idade, já vi. Vários. Aí você não tem dúvida. Tem que batizar. Quem só pode ser batizado no Espírito Santo quem teve experiência com o Espírito Santo, concorda? Já tem o novo nascimento. Quem é batizado no Espírito Santo mata a dúvida de qualquer um que tem dúvida do novo nascimento, concorda? Só é batizado no Espírito Santo quem tem o novo nascimento. Então você nem tem dúvida, batiza amanhã, né? Não é só um protocolo, só para nem esquenta. Agora, os pais, o batismo não salva. O que salva é o novo nascimento. Então isso tem que ter parte da criança. Mas também já vi jovens que queriam batizar, mas o líder falou assim, você não vai batizar porque não ia muito com a cara da pessoa, sabe, da moça. Coitada, a moça ficou arrebentada, né? E o impedir é complicado, gente. Eu não impediria, não. Mas se não for genuíno, aí ela batiza de novo no futuro, entendeu? Mas não vou me impedir, né? É só? Tem uma outra pergunta. Mais uma. Alguém perguntou se vai ter o formulário, mas não sei o que é formulário. Não vai ter formulário, hein, gente? Tá? Não. Esse daqui não vai ter provinha, tá? Não vai ter provinha. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é um trabalho e um relato aí do teu novo nascimento, que eu queria saber o teu testemunho. Faz bem para ti também, tá? Porque aí você sabe se teve um novo nascimento mesmo. Tá bom? É isso aí. Eu já... Oi? Oi? O e-mail do trabalho, qual que é? Não, manda para o e-mail da secretaria que vai chegar para mim, tá bom? Mais um... Ismael, pastor Choro, eu já tentei de tudo para ser batizado com o Espírito Santo, eu não consigo. Tá. Ô Ismael, fica tranquilo. É que tem algumas igrejas que atrapalham, sabe? Pastores que atrapalham. É do capeta e tal. Quem fala do capeta quem fala... Bom, eu vi alguns que vieram de ensinos que não podia ser batizado no Espírito Santo, botar coisa na cabeça. Então, cada vez que a pessoa recebia oração, a pessoa ficava sempre lembrando aquele pastor que falava que não era de Deus. Deu para entender? Mas demorou meses até sair da cabeça da pessoa. A mente atrapalhou pessoas durante anos. Ensinos malignos, eu acho, tá? E está na Bíblia, hein? E pessoas que são recém-convertidas, não têm essa crise, são batizadas rapidinho. Rapidinho. Homens, mulheres, sem crise, né? Sem crise. Lógico que você aproveite assim quando tiver vigília, tá? E seja ousado, meu caro, né? Seja ousado, né? E diz na Bíblia, quem quer o Espírito Santo, é só pedir para ele. Uma vez tinha criança de 5 anos de idade. Eu pedi para ser batizado no Espírito Santo, olhei e falei assim, acho que não vai dar certo não, né? Aí eu falei deixei a criança se virando sozinha, falei assim, olha, é o seguinte, você pede para Jesus Cristo, que ele vai te dar o Espírito Santo, tá bom? Ele é bonitinho, cara, né? Tá bom. E continuou lá, um monte de criança. Aí eu saí fora, porque eu pensei, não tem futuro. De repente ele estava batizado no Espírito Santo, eu perguntei para ele, mas como que você fez isso? 5 anos de idade. Eu falei,
Não era para pedir? Pronto, cara. Você crê mesmo? Meu, cara, foi uma lição. Eu mesmo não cria. Porque era muito novo. Né? Hoje já casou. Está servindo a Deus, o braço direito de um pastor lá no Nordeste. Né? O cara, nossa, ungido, abençoado, né? Desde 5 anos de idade, um monte de criança. Foi em Capão Bonito, um monte de criança. Batizado no Espírito Santo. Pensei. Porque quando a gente faz apelo, não espera a criança. É o que menos a gente espera, né? Porque criança não vai fingir, né? Se a criança não gostar, faz cara feia e está doido. E foi. Então, simplicidade tá, é fé. É só crer. E outra, se está... É igual o Calhambeque, está difícil aí, cara, ousa. Ah, mas vou imitar. Ah, vai na raça, cara. Igual bebê. Bebê, para aprender a linguagem, ele fala papai e mamãe durante meses. Só fala papai e mamãe, né? E assim é a linguagem dos céus, né? A gente vai aprender papai e mamãe, né? Então aquela língua repetitiva vai, mas eu queria ver um anjo. Sai dessa, cara. Você crê na palavra e ponto final. É igual Pedro, pisa nas águas com ousadia, ele deu uns passos lá. Depois afundou, né? Mas só que as línguas assim, tem que ter ousadia. Chega uma hora lá, o que eu fiz uma vez, eu vi que o pessoal estava travado na igreja, aí eu joguei todo mundo na parede. Falei assim, ó, gente, eu vou interpretar a língua de vocês. O pessoal ficou gelado. E é profecia, hein? Se vocês não falarem línguas, eu não vou interpretar, lógico, né? Meu caro, é só chegar perto que a pessoa explodir em línguas. Pessoa que não falava em línguas, não quer nem saber. Quase, para quem eu orei, todos falaram em línguas, todos. Quem estava travado, nessa hora, a pessoa quer saber. A pessoa vai ser ousada e vai dizer, não, eu não vou ficar para trás, eu vou falar em línguas. Tá? Eu botei na parede no sentido de, se você não fala em línguas, eu não vou interpretar, ponto. Né? E não tem erro, tá, gente? A pessoa fala em línguas como nunca antes. E a unção vem e a interpretação vem na hora. Tá? É isso aí. Bem, na semana que vem, práticas pastorais, tá, gente? Deus abençoe, tchau.